eu acho que uma parte essencial da cidade, eu acho. Que sem uma intervenção artística urbana, eu acho que a cidade fica totalmente sem graça e cai naquele clichê do cidade cinza, né? Fica o mais do mesmo. Tranquilidade total, moro irmão. Ah, moleque. Pra todas as quebradas de Bauru, moro irmão. A arte, de forma geral, seja ela qual for, tem a obrigação de fazer o camarada pensar. Tem que fazer quem tá passando por ali pensar. E o grafite, por ser uma arte efêmera e todo aquele clichêzão que tá na rua, todo mundo pode interferir, pode mexer, pode apagar, ou pode gostar ou não, você acha que tem a obrigação de passar alguma coisa boa. Porque de coisa ruim já tem muito na cidade, né? Pra mim é qualquer coisa que qualquer pessoa, não precisa ser grafiteiro, faz na rua. Tipo, tem gente lá em São Paulo que tá fazendo uns pompons de crochê e com linha e contornando, colocando em volta de árvore, poste. Tem gente que pega tinta mesmo e sai escrevendo frase. Tem de tudo, tem cartaz, tem pichação, tem de tudo. Então eu acho que intervenção urbana é qualquer coisa que qualquer pessoa pode fazer na rua. A intervenção urbana, ela é uma forma de expressão artística no centro da cidade ou em qualquer outro lugar, no qual você não tem um script, né? Você faz uma intervenção livre, né? Uma forma de arte livre, espontânea, gratuita. Acho que o suporte é a cidade e você usa isso, né? A partir desse momento que você está usando a cidade para alguma coisa, você está intervindo na urbana, né? Como diz o nome, né? Intervenção urbana significa a gente expor as nossas ideias. Nem sempre as nossas ideias vai ser compatível com uma outra pessoa, certo? Tem cada pessoa, cada cabeça é uma sentença. Experimentei, brisei, gostei pra variar. Inspiração pra eu tomar jeito e parar de vadiar. Sem grana pra pagar de pau pra te bancar. Mas na vila tem um sorvete que cê vai. Tem o Joan Carlos de Argan, que é um teórico da arquitetura, ele diz que toda ação feita no espaço público é uma intervenção urbana. Então, um pipoqueiro que passa lá vendendo pipoca, ele está fazendo com a sua ação, o seu deslocamento, uma intervenção urbana. Isso não quer dizer que seja arte, né? Mas quer dizer que seja uma intervenção urbana. A intervenção urbana, ela é uma das linguagens artísticas e uma das linguagens da arte que mais estão aproximando o público do objeto artístico. Ou seja, pode ser arte, pode ser grafite, que a pessoa quer se manifestar enquanto sujeito num mundo que não tem espaço público. Ele quer deixar sua marca. Então ele precisa marcar a sua presença no mundo de alguma maneira. De repente, pode ser um spray na mão. Olha, a pichação, propriamente, é um vandalismo que são várias categorias, né? Tem o pessoal que faz no baixo, né, no chão. Tem um pessoal já que faz pico, né, que seria mais em cima dos lugares, né, dos ambientes, que seria mais em cima. E tem um pessoal mais que é o que se arrisca a vida, né. Isso nasce como uma contracultura, um protesto e não necessariamente precisa manter essa linha. Né? Não, sem momento dúvida. transgride isso e né, hoje em dia você vê trabalhos de grafite que são super delicados e né, não tem essa coisa do protesto, pelo menos não tão evidente, né? Mas ainda tem os coxinhas que acham uma coisa horrorosa só porque tem um spray rolando. E aquele pessoal que pensa de forma enlatada, que todo mundo vomita, ele vai lá e come. A pichação, na real, começou na época da ditadura, né? Porque antes disso não existia pichação, né? Então, a partir da ditadura, assim, as pessoas escreviam aquelas frases de protesto mesmo. Então, a partir daí que começou. É normal a molecada da periferia se expressar através do bicho e, vamos dizer, é um lazer deles, né? A gente tem tão pouco lazer na periferia, não tem muitas opções.
E pra mim é muito importante, porque é uma forma de a gente se comunicar, a gente sair do anonimato, certo? A gente sair de um lugar que ninguém nunca viu a gente e colocar a nossa ideia, tanto do grafite, colocar na parede, a pessoa vai ver, ela vai falar assim, aquilo ali pode ser um simples risco, mas para nós, a gente vai ter um sentimento aqui daquela arte. É o mesmo movimento do grafite, sabe? Tipo, como o grafite, ele invade a cidade, se transforma mentes, isso de observador e da pessoa que tá fazendo também, eu acho que a mesma coisa é pro Lamb. Vai segurando, neguinho. Os moleque chegou, fruto da semente que o espaço rap plantou no gueto. Topografia, piada e sem caô, montando um arsenal na mente dos vulgo, negou, meio louco. Deixa o sábio confuso, raciocínio sempre em uso, suburbano, cafuso. E errou quem achou que minha mente era vazia. Sou clássico e direto como facção, sem anestesia. Não foi bem do novela Tim que nasceu minha rebeldia. Ainda real na era digital e quem diria. Mas dia menos dia e nós na correria. Meu diploma é de rua, mas tem que ir pra teu de engenharia. E os picos chios, vagabundo pira. BC1 fez a batida e nós juntamos poesia e gíria. Rime batida, respiração e coração. Na verdade a página não é só minha, né? E tem alguns amigos e começou a surgir algumas frases nos muros da cidade, algumas intervenções poéticas e a gente achou legal expor isso daí. Aí a ideia foi mais transmitir isso, multiplicar, né? Através da internet. Então, minha primeira pichação foi com 12 anos, quando eu morava aqui na Falcão, tá ligado? E aí o parça meu, o Bestinha, falou, vamos pichar. Eu falei, vamos pichar. Liberou a lata e foi aquilo, só pichação. Aí depois daí não pichei mais, que até os 16 anos sem pichar. Aí comecei a sair, aí foi aí onde começou tudo. Isso aí, a pichação pra mim não vai parar tão cedo. Eu tenho artistas na família, meu avô era artista, meu tio era artista. Daí eu pintava, desenhava, só que aí eu comecei a me interessar por mim mesmo, assim, por arte urbana. Aí eu comecei a sair. Olha, eu comecei a pichar por influência dos parceiros na época, né? Até então a gente começou a dar rolê, começamos a ver alguns rolês na época, como MDA, Pirados, o próprio Morcego na época, né? E aqueles rolês, quando eu vi, tipo, me fascinava. Eu pensava, porra, como que aqueles caras chegou até lá, como que os caras fez esse rolê, essa arte, né? Então, pintar, assim, desenhar desde criança, sempre. Mas o grafite mesmo fez de uns anos pra cá, com o L7M, que é um grafiteiro aqui de Bauru, que hoje ganhou o mundo. E ele que um dia me chamou, a gente fez uma exposição coletiva junto, eu pintava em quadro dela, assim. Outro tipo de plataforma, de mídias. E aí ele perguntou se eu já tinha pintado na rua. Eu falei que não, e ele me chamou e não parei até hoje. Já tem alguns anos isso aí já. Não consegui parar mais. Bom, a loja começou em 2010. A princípio foi porque eu levei essa proposta da loja de grafite mesmo para uma loja de tinta na cidade. E o cara foi bem sacana, assim. Eu montei, estruturei a loja do cara para ele começar a vender todos os materiais de arte. E a partir do momento que ele viu que eu não tinha função, que a loja estava estruturada, ele pegou e me demitiu. A partir disso eu criei essa vontade de falar, porra, eu que estruturei a loja do cara, os clientes são todos meus e tá errado isso, né? Então a partir daí eu criei instituto. Só que isso daí já vinha desde a década de 80 em Bauru, porque a pichação, o grafite, esse lance de arte visual na cidade sempre foi forte, né? Por conta da faculdade, eu acho que de artes que tem aqui, design e tudo mais. Então é uma coisa que vem antes da pintura em si na cidade. E eu percebia que os grafiteiros, os pichadores não tinham um lugar que eles sentiam a vontade assim para eles irem, comprarem o material, que as pessoas traziam os materiais que eles usavam, né? Então a partir disso surgiu a loja, pela necessidade que a cidade estava precisando. Eu comecei fazendo bombe na rua, evolui pro grafite e aí o Lamb veio como uma saída pra minha falta de tempo. Tipo, eu comecei a fazer faculdade, então não tinha tanto tempo pra pintar na rua, que nem a gente tá fazendo hoje. E aí eu comecei a pintar os Lambs em casa, que é um trabalho que dá pra produzir melhor, e saía pra rua só pra colar. Cidade sem cor, solidão, solidão. Você quer que a cidade esteja mais limpa, você tem que dar condição para essas pessoas não picharem, né? Educação, saúde, o básico.
Eu vejo muito que aqui em Bauru hoje não tem muito disso, sabe? As pessoas querem só limpar, mas o problema não vai ser tampado. É igual você querer resolver um problema por cima e o problema tá lá embaixo. E ao mesmo tempo tem um lado bom também. Não, sem dúvida. Tem muita poluição desnecessária, né, na cidade. Isso não é só da pichação, não né? é só da pichação. Tem aqueles outdoors gigantes, aqueles caras de cueca. Isso é horrível. Mas é fato que o sentido que a gente tinha desde o período colonial até os anos 60 do espaço público, ele estava sempre muito ligado a um espaço de inter-relação, né, entre os grandes espaços coletivos, como escola, como a creche, as estações, as próprias igrejas, né, as praças centrais das cidades, ou as praças que foram evoluindo ao longo da história, desde a praça religiosa, a praça ligada ao trem, ligado a escolas republicanas e aos largos, né? E quase todos eles, no passado, você vê uma escultura feita, você vê um chafariz, você via uma escadaria bem arrumada, uma praça receptiva das pessoas, e que dos anos 60 para cá, isso se condicionado pela legislação urbanística e pela falta de aplicação correta disso, você tem uma fragmentação desses espaços, né? Quase que realmente assim, transformando praças, as próprias ruas, os próprios jardins, em espaço de ninguém, né? Qual é a inserção social disso, né? Se você tem uma série de pessoas fazendo isso na sociedade, porque a sociedade está deixando pouco espaço de participação também. Sempre existiu, né? Sempre existiu dissonâncias, diferenças, que é fundamental. As diferenças na sociedade, elas devem ser presentificadas, elas devem estar presentes, né? O artista sentiu essa necessidade de se manifestar e encontrou a arte como uma possibilitadora dessa manifestação. E a arte urbana, tendo em vista a transformação cultural que atravessamos e que estamos atravessando, ela encontrou ali, nas ruas, nas cidades e nesses espaços públicos ou privados, ela encontrou uma grande força para essa manifestação. Então, hoje, vivendo esta vida, como eu também já disse, efêmera, dinâmica, movimentada, a rua é um espaço propício para instalarmos ali a arte. O poder público, a sociedade, deveria mais era incentivar, dentro da heterogeneidade dessas manifestações, que houvessem espaços para que as pessoas pudessem se manifestar, seja com as passeatas, seja com as intervenções artísticas, né, com a música. Eu acho que contribuiria para esse sentido de uma democracia plena, verdadeira, aberta, contraditória, mas livre e cheia de nuances. Agora, você tem várias formas de fazer isso, meios eletrônicos de fazer isso, e você vai atingir um número de pessoas muito maior. Então, se você quer fazer uma manifestação de livre expressão, utilize a mídia social. Os grafites normalmente eles são feitos em terrenos, em muros de terrenos baldios, onde o descaso da prefeitura e do proprietário é muito maior em relação a problemas realmente, sei lá, dengue na cidade tem, sei nem quantos casos, né? Porque o que a gente vê na TV não é verdade. E aí a gente pega nesses terrenos baldios assim para fazer. Eu costumo tirar foto, eu vejo muita dessas intervenções nesse tipo de ambiente, um ambiente um pouco mais hostil, que está abandonado, chegar lá e dar vida. E não tem autorização, porque não vai saber quem que é. Se a gente soubesse quem que é, em vez de pedir autorização, pedia para ele limpar o terreno, né? A gente tem feito trabalhos e pesquisas nesse campo e que mostra que o sentido de uso do espaço público ele se alterou muito do que era antes, né, de uma vivência desse espaço, da possibilidade de uso desse espaço, isso nas grandes cidades e nas cidades médias e pequenas, e isso
atrelado a todo um processo de evolução, de novas tecnologias, questão da televisão, questão, né, hoje dos equipamentos, internet, etc., de certa maneira afastou, desnaturalizou o uso do espaço público como um todo. Se você tem Facebook hoje, Twitter, né? Você tem WhatsApp, você tem uma série de formas hoje de fazer a sua manifestação sem agredir o terceiro, né? A forma como está sendo feita a manifestação da pichação e não da grafitagem, da pichação, é uma agressão ao terceiro, tá? É bem diferente você querer utilizar a sua manifestação agredindo a mim, tá? Eu tenho o direito de não querer a sua pichação, a sua manifestação de pichação na minha casa, né? Eu quero a minha casa com o muro pintado de branco. Pode falar assim, qual a diferença de pichação para grafite? Eu não faço a menor ideia. Porque o que define o grafite? A cor, tem um desenho, tem um personagem, tem uma letra elaborada, ou ser proibido, ou ser legalizado, ou ser pago para isso ou não? Essa lei foi proposta pela presidente Dilma Rousseff em 2012, né? E ela tirou a grafitagem da mesma lei onde estava a pichação, tá? Então descriminalizou a grafitagem. Mesmo assim, a grafitagem é passível de necessidade de autorização de quem você for grafitar o muro. De novembro para cá, novembro de 2014 para cá, o grafite foi criminalizado, entrou junto com a pichação. Uma lei super inteligente do vereador Raul, proposta na Câmara e assinada com unanimidade por todos os vereadores e ratificada pelo prefeito. Lindo! O cara pegou uma lei de São Paulo que vigorava 15 anos atrás, que era a lei de cidade limpa, que não podia ter outdoor, não podia ter propaganda, nem grafite, nem nada. Ele pegou uma coisa enlatada e colocou aqui em Bauru sem necessidade nenhuma. Sendo que na mesma semana mudou a lei em São Paulo definitivamente, o prefeito saiu para grafitar com os grafiteiros de lá, e na mesma semana ele criminaliza o grafite aqui. Na mesma semana eu estava pintando em Brasília, dentro da Procuradoria-Geral da República, o procurador, e aqui eu tô fora da lei. Olha que beleza. Lindo. As pessoas não sabem disso, mas ela é considerada um crime ambiental. Tanto é que a Polícia Ambiental é que cuida, é a jurisprudência dela. É uma lei federal, está previsto em lei até detenção que varia de 6 meses a 1 ano, cadeia mesmo, tá? A pessoa que picha, ela pode ser presa de 6 meses a 1 ano, passível de multa, né? A presidente Dilma Rousseff, em 2012, alterou um parágrafo da lei considerando que a grafitagem não ficava embutida na lei, tá? Até então, grafitagem e pichação estavam semelhantes. Se perguntar para qualquer pichador qual a intenção dele é vandalizar, é chamar atenção para alguma coisa, né? Ainda que o picho ele não tenha a finalidade de ser visto pela sociedade, sim, dentro dos pichadores mesmo, a competição é entre eles, mas é uma forma agressiva, assim, né? É muito comum ver contra o governo e tal, é uma parada, é um protesto, né? Independente do lance das frases, né? A pichação própria, assim, das crios, das tags, entendeu? Eu acho que é importante por isso, é uma manifestação da periferia. Vamos supor, as grifes, como que funciona? São grupos de amigos, vamos supor, eu picho, aí tem um parceiro meu que faz um rolê também, a gente começa a fazer rolê junto, soma as ideias, a gente vê que a gente bate, a gente tem a mesma ideologia na pichação, ou a gente talvez não tenha a mesma ideologia, mas um respeita o outro, a gente faz pique uma família, certo? A gente, todo mundo se junta, cria um nome, é como se fosse um time, é um por todos e todos por um. A gente percebe, né, que existe aí uma disputa mais de grupos, né, porque eles escrevem numa linguagem que só eles entendem, né, só que eles não fazem isso dentro do grupo, eles fazem isso em toda a cidade. Então a cidade fica assim, na verdade, enforcada, todo mundo fica assim, bastante chateado, né. Quantas pessoas não acabaram de pintar a sua casa, gastaram dinheiro pintando, né, tem todo um sonho com aquele benefício que ele quis ver na casa dele pintado, no dia seguinte ele acorda que está totalmente, né, pichado. A linha tênue dessa questão, para mim, é a depredação, né? É se a intervenção ela tem um sentido, não no conteúdo dela, mas se ela é utilizada como
como para depredar ou um espaço público ou um espaço privado e que não tenha consentimento. Acho que está muito ligado a um próprio sentido de prejudicar por uma questão de egocentrismo de quem está fazendo ou de uma rebeldia, mas nesse caso é uma rebeldia no mau sentido, porque as artes também têm uma rebeldia, né, que deve sempre ter, de questionamento sempre, do meu ponto de vista. Mas eu acho que, por exemplo, pegar um espaço privado, né, subir num prédio, ficar de ponta cabeça ou pendurado e pichar um lugar que depois vai causar um prejuízo para alguém, eu acho que para mim é a linha tênue do que é uma coisa ou outra. Também acho que arte não é estética. Estética é uma qualidade, estésis que envolve os sentidos, que tem uma qualidade de surpreender, de qualificar os sentidos. Também acho que não necessariamente isso é arte. A arte é vamos pensar, é difícil não definir arte tão simples assim, né? Mas poderia dizer que é uma suspensão dos sentidos, né? É uma procura do revelar o real, que é aquele quase improvável das coisas que ocorrem no mundo. A maior galeria do grafite é a rua, né? Porque se você delimita num lugar privado, tipo galeria mesmo, aquele estereótipo de lugar fechado, iluminação e tudo mais, não é todo mundo que vai, né? E quando você leva o grafite pra rua, que nasceu na rua, então as pessoas que geralmente vão a galerias e que não vão, estão vendo o que está acontecendo na rua. Então eu acho que é o maior lugar assim para expor mesmo é na rua. Mas eu acho que quando eu levo arte de grafite para dentro de uma galeria, pelo menos nos meus trabalhos particulares, eu não faço as coisas que eu faço na galeria na rua, entendeu? Então até pelo trabalho ser mais delicado, o suporte ser outro. O grafite é uma outra história, né? O grafite é arte, né? Há quem defenda que todo bom grafiteiro veio de um pichador, né? Eu acho ao contrário, né? Não adianta, por exemplo, você me dar um violão na mão, que eu já tentei, tá? Já tentei por diversas vezes, não consigo tocar violão. Ele me machuca o dedo, né? E eu fico só mesmo na musiquinha caipira de ficar batendo os dedos ali no violão. Então eu acho que o cara que ele é grafiteiro, ele já nasce com o dom, tá? É um artista, tá? E é um artista que está utilizando um tipo de modelo, né, para sua arte, né? Diferente de você ter apenas a rebeldia de querer fazer uma manifestação. O sentido de arte, historicamente, ele vai se renovando, né, naturalmente, e que é preciso primeiro manifestar, primeiro intervir, depois vai ganhando um campo teórico. O grafite dentro da galeria ele não é grafite, ele é uma amostra de grafite. Só que o grafiteiro pode fazer quadros, né? Como eu acho que a maioria dos meninos aqui pinta quadro também. Aí sim, eu acho que, por isso que eu falo, não é muito grafiteiro, que é artista, a gente faz arte. A parede é como se a gente estivesse saindo do nosso suporte de tela e fazendo o mesmo trabalho, só em paredes. E dependendo da arte, para a sociedade não é bem-vindo como uma pichação, porque pichação eu considero como arte, não sei outra pessoa, porque a gente arrisca nossas próprias vidas para colocar um simples risco que a gente naquele risco vai ter um estado de espírito naquele risco ali. Para a sociedade, o grafite já é bem mais bem-vindo, né? Porque o grafite já envolve mais o desenho, as cores, a pichação jamais é risco sobre risco e superar os próprios limites. Hoje em dia a evolução do grafite no Brasil, a gente tem aqui na cidade nomes super renomados, aí, até pessoas que estão no circuito mundial de grafite. Então isso daí acaba sendo visto como obra de arte, né? Uma vez que tem cor, tem toda uma técnica de pintura, ela já deixa de ser só uma intervenção urbana para ser visto como uma arte. Porque assim, a gente tem vários movimentos culturais e ao mesmo tempo não tem investimento em nenhum. Nem no grafite, nem no lambe, nem nada, né? É muito pouco para a riqueza de cultura que a gente tem. Então eu penso assim, a importância cultural é democratizar e social é isso, é afetar as pessoas e transformar elas. Tanto quem faz como quem recebe. DJ Kaique nos beats, a voz do coração.
Cada MC é um guerreiro e cada qual tem sua missão. Nem sempre ser inteligente significa um som. Música que gruda na mente, mas não encosta o coração. Compreenda que o bang é sério, irmão. Tudo tem sua vez, onde nós faz porque as contas chegam em casa todo mês. Ser humano não é Deus, então não vem ditar as leis. Melhor que destruiu dos outros, é estrutural que cê fez. Crianças acreditam que o Papai Noel traz brinquedo. Adulto acredita nas palavras do Petit Macedo. Coruja acredita que a vitória não é segredo, é fórmula mágica pra isso é dormir tarde, acordar cedo. Defeito todos nós tem, irmão, só procurar. Nascemos pra aprender em um mundo louco que tá pra ensinar os trancos e barrancos. Sei que um dia eu vou avançar, a vida é grande GP, matar ou morrer, jamais recuar. Aprenda uma coisa, na moral rapaz, só Michael Jackson que viu progresso andando pra trás. Que Deus dê força aos guerreiros que se encontra fraco, e responsa cê tem que ter com a tua coroa dentro do barraco. Uma coisa meu pai ensinou, ainda bem lembrei, ser superior a quem te faz o mal, retribuir com bem. Deixa eles pensar que o progresso me corrompeu.